Olá, minha gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje vamos falar sobre pessoas que têm vontade de investir, mas não investir, juntar dinheiro, seja lá o que for, mas não conseguem. Eu estive conversando com uma pessoa hoje e ela me falou: Poxa, Ângela, eu queria ser uma pessoa assim organizada, que tivesse condições de guardar um dinheiro. Ela falou, poxa, o dinheiro entra na minha mão num dia e sai na outra. Ela falou, e às vezes até no mesmo dia mesmo, que eu acabo de receber um dinheiro e já tenho que pagar A, B, C. Aí eu falei assim, porque você não está sabendo administrar sua vida financeira. Você tem que aprender a gastar de acordo com o que você ganha. Aí ela, mas não dá porque eu preciso comprar isso. Aí vou lá, não tenho dinheiro, passo cartão. Preciso comprar aquilo, não tenho dinheiro, passo cartão. Ou então compro fiado com alguém, aí depois tenho que pagar. Aí eu falei, desse jeito não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que fazer de conta que você tem uma conta. Por exemplo, que você comprou um aparelho doméstico qualquer. Você não vai ter que ficar 10 meses ou até 24, né? Tem uns aí que faz prestação de 24. Mas vamos botar 10 meses você vai ter que ficar pagando aquilo. Por exemplo, você comprou um jogo de sofá ou uma máquina de lavar, você vai ter que pagar 10 mil. Então, você tira aquele dinheiro todo mês, faz de conta que é para pagar essa conta. Não precisa ser o total de uma prestação, mas uns 100, 150 que você puder. Ou se você recebe por quinzena ou por trabalho, cada trabalho que você fizer, por semana, tira 50, tira 100 e deposita que no final você vai ver que tem uma graninha. E além de ter uma graninha, vai render um jurozinho. Aí eu falei para ela, olha, eu lembro que quando eu trabalhava, que hoje em dia eu já sou aposentada, né? Mas no tempo que eu trabalhava, eu tirava todo mês, podendo ou não podendo, eu tirava R$ 200 e guardava. Quando não dava mesmo, que a minha despesa era grande, eu era solteira, mas eu era o chefe da casa. Eu que pagava aluguel, eu que pagava as contas de luz, gás, essas coisas todas. Então, o meu dinheiro era todo, quase todo para dentro de casa, entendeu? Mas quando eu recebia, eu já fiz um juramento para mim mesma. Todo mês eu vou guardar R$ 200. Só que nem sempre dava, né? Porque você sozinha para fazer tudo. E aí não dá. Eu tinha um irmão, mas o meu irmão só Jesus na causa. Aí, conclusão, eu falei assim, não, eu vou botar, eu vou ter que ter R$ 200. Se eu não tiver 200, eu ponho 100. Então, quando não dava, que às vezes não dava mesmo para botar os 200, eu, eu depositava 100, 50, mas eu depositava, entendeu? E na época não era investimentos igual hoje, não tinha banco digital. Na época era poupança mesmo. Você tinha que ir no banco, enfrentar fila, depositar lá. Mas foi assim que eu fazia, e foi assim que eu consegui. Não consegui grande dinheiro, lógico, mas consegui tipo uma reserva de emergência. Porque quando eu queria comprar alguma coisa, fazer uma prestação, eu não comprava à vista também, porque dizem, compra à vista é melhor do que a prazo. Depende. Eu não comprava à vista, eu comprava a prazo, para pagar em 10 vezes, tá? Porque na época tinha até 24 vezes, eu não sei se hoje ainda tem, não me lembro, que eu só compro tudo no máximo 10 vezes, 6 vezes. Aí eu me lembro que eu comprava para pagar em 10 vezes. E eu não comprava à vista pelo seguinte, porque se eu comprasse à vista, eu ia ficar sem nenhuma reserva, né? E você sabendo que você tem uma reservinha lá é bom, porque vai que, ó, na época eu tinha uma avó,
doente, com problema de coração, com 70 e poucos anos, ela morreu com 80. Então, ela com 78 anos, ela tinha problema de coração. Eu, às vezes, saía para trabalhar e os vizinhos, ela passava mal, os vizinhos chamavam a ambulância para mim. Quando eu chegava em casa, ela já tinha sido atendida, já tinha sido medicada. Às vezes, até remédio encontrava lá, que os vizinhos faziam uma vaquinha, comprava. Quer dizer, graças a Deus, eu tive uns vizinhos muito bons. Eles faziam isso porque eles sabiam que era só eu e ela. Eu tinha um irmão, mas um irmão que dava muita dor de cabeça, muito problema. E muitas vezes também esse irmão era a causa das brigas em casa, porque da minha avó passar mal, que a minha avó tinha problema do coração e se aborrecia muito com ele. E eu também sofri porque eu ficava no meio, ficava dividida entre os dois, né? Imagina a minha situação. Mas mas graças a Deus, tinha os vizinhos bons, que quando ela ficava doente, ela passava, doente ela ficou mais de 20 anos doente, mas quando ela passava mal, os vizinhos sabiam que eu estava trabalhando e me ajudavam, socorriam ela, porque meu trabalho era de manhã, eu trabalhava lá na Zona Sul e eu morava no subúrbio, né? Aí, da minha casa até o trabalho, era 2 horas ou mais, que eu levantava, eu saía de casa 4h30 da manhã para estar 8 horas da manhã lá embaixo. Aí eu ia do lugar que eu morava até, como eu ia para a Zona Sul, eu ia até Olaria eu pegava um Copacabana, que era uma briga danada também, porque às vezes eu chegava lá na frente, na fila, mas aí a pessoa que estava na minha frente estava guardando o lugar para os colegas. Aí vinha 6, 7, 8. Só tinha um na minha frente, mas na hora de entrar no ônibus apareciam uns 8, 10, que eram colegas que estavam guardando o lugar para os outros que não chegaram. E eu não podia brigar, porque senão eu ia levar porrada lá com tanta gente, né? Eles iam me bater e ia ficar por isso mesmo. Então eu ficava na minha. Aí, quer dizer, tinha que sair cedo de casa. Aí vai falar, poxa, você pegava 8 horas, saía de casa 4 horas da manhã, saía. Porque da minha casa até esse ponto de ônibus lá para ir para Copacabana, esse ônibus eu levava quase 1 hora da minha casa lá. Aí depois ainda pegava ele lá, ainda levava umas 2 horas, porque pegava engarrafamento na Avenida Brasil. Ficava na fila esperando ele. Às vezes, quando entrava muita gente na frente, não dava para mim ir naquele que chegou, no primeiro que chegou. Eu, às vezes, conseguia ir só no segundo, no terceiro, entendeu? Então, eu tinha que sair muito cedo de casa. E eu saía de casa 4h30 da manhã para estar lá embaixo, na Zona Sul, 8 horas da manhã. Gente, passei muito perrengue. Mas, graças a Deus, hoje em dia estou usufruindo disso, né? Que, graças a Deus, Deus me deu vida até aqui, consegui me aposentar, né? Ainda consegui, apesar de muita gente dizer que eu estou velha, para isso consegui me investir, né? Consigo investir, isso para mim é uma vitória imensa, porque no meu tempo, se tinha, acho que até tinha, mas eu não sabia. Eu não tinha nem noção do que era investir. Então, hoje, eu acho que eu evoluí, né? Depois da velhice, na velhice eu evoluí. Então, a velhice me trouxe muitas coisas boas, que no meu tempo de jovem eu não tinha, que no meu tempo de jovem eu tinha que trabalhar muito para ajudar a sustentar em casa. E depois de muito tempo que a minha avó conseguiu receber aquele fundo rural, né? Mas aí eu já tinha largado meu couro em muitos e muitos trabalhos. Às vezes eu pegava um servicinho extra para fazer, ficava até 1 hora da manhã. E quando era 4h30, eu tinha que levantar, 4 horas eu tinha que levantar para 4h30 sair de casa. E vendia revistas, essas revistas aí na época tinha Hermes, Avon, e eu nem lembro mais, tinha um monte de revista lá que eu vendia no trabalho para ganhar mais um trocadinho para ajudar na despesa de casa,
porque eu era o chefe de casa, eu solteira, mas eu era a chefe de família da casa, porque eu gostava das minhas coisas tudo organizadinha, eu não gostava de ficar na casa dos outros, tá? Fiquei muito quando eu não trabalhava ainda, porque um dia ficava ali, outro dia ficava aqui, a minha avó, mas eu não gostava. Então, quando eu me vi adulta com condições de trabalhar, eu falei, vamos alugar um quarto com banheiro, vamos à vida, mas não quero mais saber de casa dos outros. E daí eu fui. Fui fazendo minhas coisinhas, eu já estou aqui contando a minha vida toda para vocês, não é isso? Então, mas aí estamos falando sobre investimento, né? Mas aí, gente, foi isso. Aí eu falei para ela que eu todo mês eu tirava um X, né? Quando não dava para botar 200, eu botava 100, eu botava 50. E esse fundozinho de reserva, vamos lá onde eu estava, eu não comprava à vista pelo seguinte, porque se eu comprasse à vista, aquele dinheirinho ia todo embora. E eu tinha que ter sempre aquela reservinha, porque eu tinha uma avó doente, que vira e mexe passava mal, e eu tinha que ter algum dinheiro para ou comprar remédio para ela, ou então, se não desse para ir no SUS, né? Na época não era SUS, não, era, sei lá, era INSS. Então, na época, eu tinha que ter sempre um dinheiro, porque se não desse para ir no SUS, eu tinha que ter um dinheiro guardado para pagar uma consultinha, né? No SAS, que era mais barato e tal. Então, eu comprava, mas olha, sempre fui equilibrada. Eu comprava prestação, pagava todo mês aquele X. Foi assim que eu comprei minha primeira geladeira, foi assim que eu comprei minha televisão, só que a televisão eu comprei de segunda mão. Televisão eu comprei de segunda mão, paguei à vista, porque eu estava doida para ver minhas novelas, gente. E eu não tinha dinheiro para comprar uma televisão nova. E também, aí comprei usada, né? E comprei preta e branca, que na época o pobre não tinha colorida, não. Colorida veio muitos anos depois. Mas tudo assim, no equilíbrio. Eu comprava, mas eu não deixava de guardar meus 200. Quando o mês que não dava, eu botava 100, eu botava 50, para mim ter sempre um dinheirinho lá guardado, que hoje a gente chama de fundo de reserva, né? Mas tinha sempre um dinheirinho guardado que na hora de um apertozinho qualquer, era lá que eu ia. Então, se eu comprasse à vista a geladeira, por exemplo, se eu comprasse a prestação à vista, em vez de ser a prestação comprasse à vista, eu ia gastar aquele dinheirinho todo. Então, quando eu precisasse de uma reserva, eu não ia ter. Então, como eu via que meu pagamento dava para pagar o aluguel, para fazer as compras de mês e para pagar essa prestação, então eu fazia, entendeu? Mas eu ia de acordo, eu botava meu boné até onde eu podia alcançar. Eu nunca ultrapassei, porque eu mesma sabia que se eu ultrapassasse, eu ia me enrolar. Isso já aconteceu uma vez comigo, não naquela época, veio acontecer mais tarde, que eu me desliguei e você não pode sair da linha. Se você sair, você se enrola. Então, era tudo meio equilibrado. E assim, eu, eu coordenava as coisas, até minha avó conseguir receber o Sifon Rural, eu tinha tudo ali controlado. Eu comprava as coisas da prestação, comprei geladeira, comprei móveis de quarto, né, guarda-roupa, essas coisas que eu sempre quis ter minhas coisas direitinho. Aí eu acabava uma prestação, eu começava outra, mas dentro daquele limite ali que eu sabia que eu ia ter condições de pagar. Porque se você faz também uma prestação e você não tem condições de pagar, você se enrola. Se enrola, se embola toda. Então eu não, tudo meu era canetinha, sempre tive minha canetinha e meu caderno. Aí, esse mês, tanto, aluguel, luz, gás, na época não tinha internet, ainda não, né? Luz, gás, não sei o que, bababá. Aí, compras do mês, prestação. A prestação estava sempre ali, entendeu? Então, e nunca me enrolei naquela época. Eu me enrolei mais tarde por burrice, por descuido. Mas também saí, graças a Deus, e nunca mais entrei nessa furada.
Então é isso. É aí que eu digo também o seguinte: além de eu falar para ela, contar para ela essa minha situação e dizer que se ela quiser, ela pode. Se ela quiser, ela pode tirar uns 50 todo mês, uns R$ 100, ou até 200. É só ter controle da situação, né? E, e saber dividir as coisas. Mas também tem o seguinte: ela pode fazer, fazer isso, né? Que ela chega a algum lugar e pode também não comprar nada, né? Mas eu vejo que dá para comprar, porque tem pessoas que falam, ah, não compra nada, não compra roupa, não compra isso, não compra aquilo, é só guardar. Não precisa disso, gente. Você sabendo dividir, dá para tudo. Dá para você comprar roupa, ter roupa. É lógico que se você não vai comprar roupa todo mês, né? Igual eu fazia enquanto eu não estava juntando dinheiro, todo mês era roupa nova, era calçado novo, era, entendeu? Bolsa nova. Hoje em dia já não faço isso. Tenho muita roupa, tenho muito calçado, tem roupa que eu nem usei ainda. Tem um calçado que eu comecei a usar essa semana, porque eu comprei uma sandália com saltinho um pouco mais alto. Acho que eu já falei até isso no último vídeo aí. E eu não podia calçar, porque eu estava com problema no joelho. Então, essa sandália tá aí, ó, mais de ano aí. Agora que eu comecei a usar ela, porque agora eu estou podendo pisar firme. Então, não tem necessidade de gastar dinheiro com muitas coisas, com roupa e tudo. Eu sei que é difícil, porque ainda mais jovem, né? E eu sei que é difícil porque a gente quer ter tudo que está né, na moda, ou então que estão usando, a gente quer ter, quer comprar, e a gente, pô, eu trabalho, eu mereço. Mas se você começar a dividir as coisas, separar as coisas, você pode ter tudo, tá? E ainda pode guardar um dinheirinho. Você pode comprar, fazer suas prestações de acordo com onde você consegue, tá? Não além do que você ganha. Aí você divide aluguel, luz, gás, telefone, dá prestação, dá para pagar? Vai, dá para pagar. Tá, paga aquilo. Aí, cinquentinho ou 100 todo mês você já tira ali também, entendeu? Então, tu não se aperta. Agora, não dá se você extrapolar, né? Perder o controle da situação, aí não dá. Agora, se você vai comprar dentro dos teus limites, dá. Agora, não dá se você, comprei isso, comprar aquilo, vou comprar aquilo. Aí você compra uma geladeira, você compra uma televisão, você compra um sofá. E o teu dinheiro, o dinheiro que você ganha, não dá para pagar essas prestações todas. Aí você vai se enrolar. Mas se você fizer uma prestaçãozinha, vai comprar uma coisinha, dá. E aí você devagar vai pagando. Olha, passa tão rápido. Eu que estou acostumada a fazer prestações assim, passa tão rápido que você não sente. E você não precisa tirar a tua reserva de emergência para isso. A reserva de emergência fica lá para uma causa mais séria, um motivo mais sério, né? Uma coisa mais necessária, urgente, que você vai ser preciso, não tem outro jeito, você tem que mexer naquele dinheiro. Mas até prestação, você comprando a prestação, você sabendo comprar, você não se enrola, não. Você vai naquela, quando você terminar aquela, você começa a outra, né? Sem se enrolar. Agora não dá se você comprar tudo de uma vez e a prestação. Aí o teu dinheiro não vai dar. Mas a gente tem que, como diz o ditado, só põe o meu boné onde eu posso alcançar. Não dá para você alcançar, não entra nessa. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe seu like, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!